Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Olá pessoal, eu sou o Tony Hitchell, estou em mais um programa Mistérios do Universo, comigo, né? Falando de assuntos muito importantes para você que me acompanha, para você que gosta dos temas que eu falo aqui. Agradeço realmente a toda a participação desses ouvintes maravilhosos, né? Os e-mails, os atendimentos. E para você que ainda procura algo para despertar, eu convido a acompanhar todo o meu trabalho, toda essa gama de conhecimentos que eu passo. Tem lá o canal no YouTube que chama Web Terapias. Você pode se inscrever, é de graça. E você pode também divulgar a seus amigos esse canal, né? Ali estão programas daqui da rádio. Tem também vídeos explicativos de vários acontecimentos. Tem um vídeo muito legal acontecendo ali, que é o eclipse da Lua, o eclipse total, que aconteceu no dia 29 de julho. Tem muita coisa falando sobre esse lado oculto desse eclipse. E aliás, hoje, né, dia 11 de agosto, também tivemos outro eclipse, né? Só que dessa vez foi um eclipse parcial do Sol. Então nessa série aí de 3 eclipses seguidos, né, nós tivemos no dia 11 de julho um eclipse de Sol parcial, nós tivemos da Lua no dia 29 e agora no dia 11 de agosto, né, que é hoje, esse eclipse maravilhoso aí, parcial do Sol. Bom, é importante entender que tudo isso mexe com você. Então eu falo bastante coisa nesses vídeos aí. Tem também a gama de atuações minhas em consultorias energéticas ligadas à física quântica e a campos energéticos, né, que formam egrégoras, sejam elas em ambientes, né, e esses ambientes podem ser residenciais, como sua casa ou apartamento, ou na sua empresa. E esses campos energéticos hoje fazem grandes transformações nas pessoas, né? Todo o acontecimento de sua vida está influenciado por esses campos energéticos. Tem uns vídeos lá que eu explico um pouco sobre essa harmonização, mas antes de mais nada, independente do que você acredite, né, um ambiente com uma energia boa flui uma vida melhor. Ou você não é sensível a esse ponto de não perceber, né? Mas eu sempre comento isso, inclusive em palestras, quando eu falo com as pessoas. Vivemos um momento épico da história, né? O nosso Brasil, né, onde eu estou vivendo hoje, que vocês também estão vivendo, está passando por um momento esquisito, né? Falar a palavra bem clara. Um país que tem tudo para crescer, um país que tem tudo para explodir, para ser o berço de pessoas especiais, e elas estão acontecendo, né? Pode ver quantos matemáticos brasileiros estão fazendo sucesso. O ano passado tivemos físicos fazendo sucesso no ramo da astronomia, tanta coisa legal, né? Principalmente a molecada nova que vem vindo, a garotada aí. Isso é coisa que emociona a gente. Mas nós, né, no dia a dia, deparamos com pessoas que estão sofrendo, morrendo de sede em frente ao mar, né? Porque simplesmente entraram nessa vibe da depressão, da falência, da crise. E aí eu sempre uso como exemplo como pode ter crise se há tanto dinheiro rolando no Brasil. Basta andar na rua. Olha os carros que estão andando na rua. Vocês estão vendo carro igual lá em Cuba, carro caindo aos pedaços, carro velho, restaurado para as pessoas usarem? Não, né? Você pode olhar helicópteros aqui em São Paulo, né? Olha para o céu, né? Quantos helicópteros estão voando, né? Então,
Não é uma guerra acontecendo aqui, né? O Brasil está acontecendo, mas a influência péssima, né, de uma mídia nojenta, sensacionalista, realmente faz as pessoas terem paura, terem medo, e o medo ou faz as pessoas se desesperarem, né, ou faz as pessoas travarem, não andarem, ficarem presas numa situação que não faz a evolução acontecer. É triste isso, porque eu falo, andei em vários locais pelo planeta e eu não vi nenhum local tão rico como o Brasil. Rico em pessoas, rico em recursos humanos, rico em recursos naturais. Principalmente isso. Por isso que o agronegócio no Brasil é algo muito forte. E sempre fala que o Brasil é o celeiro do mundo. Não é à toa. Tem um grande amigo meu da área de turismo, ele fala, o Brasil poderia tranquilamente viver com o turismo e o agronegócio. Não precisaria mais nada, nem as indústrias. Mas acrescentaram as indústrias, então se tornou mais rico ainda. Pense nisso, pessoal. Então, ambientes ruins, né, que eu estava falando, estão acontecendo porque as pessoas entraram nessa vibe de falência, de quebradeira. Então, já falei isso. Você vai no ambiente, a pessoa não acende nem a luz do local, aquela coisa triste, apagada, né, muito ruim. Outra coisa também são as consultorias pessoais, né? Então você acessa ali o site webterapias.com.br, webterapias.com.br. Tem as consultorias pessoais ligadas realmente à física quântica, a principal delas realmente a relocação quântica energética, que é um método criado e desenvolvido por mim desde 1984, quando eu começo as pesquisas ligadas a essa transformação, essa grande mudança de campo de terceira dimensão para quarta dimensão, com fenômenos que naquela época eram previsões que iam movimentar os seres humanos, que iam mexer no cotidiano dos seres humanos. Hoje isso para mim é o meu cotidiano, né? É o que eu vejo com as pessoas, o sofrimento, a tristeza, as grandes discrepâncias que elas estão passando, né? Nesse manancial de coisas boas, de quarta dimensão, onde a vida seria muito mais fácil, a vida ficou difícil para a maioria das pessoas, porque elas estão no caminho errado, né? E existe muito segredo sobre isso, existe muito mistério que não é divulgado. Mas a relocação quântica energética, ela traz esse esclarecimento, esse despertar, esse upgrade energético. Então agende a sua sessão, né? Você pode fazer pelo WhatsApp 55, que é Brasil, 11 94722 9980, 11 94722 9980, e tem também a consulta presencial quântica. Essa é incrível, né? Porque é uma consulta individual, exclusiva, onde eu avalio o seu campo energético e em cima disso, com as suas ideias, o que você tem de planejamento para a vida, a gente vai mexer com essas informações, né? Vamos ver o que você está pensando de mais ou de menos, onde você pode atingir mais resultados. É muito interessante isso e é um bate-papo muito gostoso, né? Imagina você ser atendido por mim. Então, faça como várias pessoas fazem. Agende sua sessão e aprenda um pouco mais sobre evolução de vida. Aliás, eu estou aqui porque também passei por vários desafios. E é tão fácil quando você passa os desafios, a vida fica muito mais simples, muito mais tranquila. E quando você consegue ainda ter um empurrão para esse desafio ser mais fácil, é melhor ainda, né? Bom, hoje que eu quero convidar vocês, né, a acessar também ali o meu canal do Facebook, que é o Web Terapias Tony Ritchie. Então não tem como você ficar longe de mim, né? Ó, passei o site webterapias.com.br, passei o canal no YouTube Web Terapias, passei o canal no Facebook, que também é Web Terapias, passei o meu WhatsApp, que é o 5511 94722 9980. Então não tem como você ficar longe de mim. E não vai ter também com esse programa de hoje. Hoje eu quero fazer você repensar um pouco nessa vida maravilhosa que todo mundo está vivendo, mas que não consegue enxergar. Afinal de contas, amanhã, por uma instituição, né, que a gente fala que é comercial, é o Dia dos Pais. Né? Em vários locais do mundo são datas diferentes. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é comemorado em junho, em outros países é comemorado em maio, né? Aqui no Brasil é comemorado no segundo domingo do mês de agosto, né? É uma data comercial porque, a princípio,
Essa data foi introduzida no Brasil para ser comemorada no dia 16 de agosto, que é o dia de São Joaquim. São Joaquim, para quem não conhece, foi o pai de Maria, né, mãe de Jesus. E por uma questão católica, né, já que o Brasil, nos anos 50, a grande maioria era católica, não sei se hoje ainda é, né, não sei se o Brasil está dividido em catolicismo, acho que a grande maioria ainda é católica no Brasil. Então, por essa questão, foi instituído para ser no dia 16 de agosto. Por um motivo comercial, ficou como o segundo domingo de agosto, que é perto do pagamento de muita gente. Então tem maio, mês das mães, e agosto, mês dos pais. Mas independente de qualquer data comercial, a gente precisa entender o que é o pai, né? Há aquele bom e velho ditado que fala que quem que é o pai da criança? Não é? Quando algo sai errado numa empresa ou em algum lugar, você fala, quem foi o pai da criança? Quem que fez isso? Né? É muito uma brincadeira que acho que tem um fundo muito sério por trás disso, que é o que eu vou explicar. Na sabedoria iniciática, a gente aprende que existem 3 manifestações, né, divinas. Em sua manifestação única, Deus é o poderoso, né? A energia divina, quer como você queira explicar, dependendo da sua crença religiosa, mas Deus é único, é uma força maior, é um campo energético muito poderoso que alimenta todos os outros campos que estão ao seu redor, né? A própria Kabbalah fala, né, da luz principal, divina, e nós entramos no mundo da Ein Sof, na energia de baixo, para nós sermos co-criadores de realidades, mas nunca temos a energia maior. O próprio Tesla falava sobre isso, que aliás, isso é base também de muitas coisas que eu vivencio em minhas pesquisas, né, da energia escalar, onde do maior sai para o menor. Né? Nós não temos a capacidade de sermos os criadores da energia. Nós nos abastecemos de uma energia maior e quando a gente entender esse processo, com certeza todos os processos tornam muito mais simples. O grande egodo, né, a grande mentira que foi colocada na cabeça das pessoas é que elas podem ser deuses, e não é bem isso não. Né? Na verdade elas podem ser o que elas são, mas ser deuses já é outra diferença. Né? Então esse endeusamento, essa falta de respeito com o sagrado e com o maior, fez muita gente pirar e está fazendo muita gente pirar. Porque chega um ponto que você não é mais poderoso que algo. Né? Algo é mais poderoso que você. A gente pode dominar o universo se quiser, né? Como seres humanos, pela capacidade que o ser humano tem. Mas existem regras. E se a gente não respeitar essa regra, a gente sofre. Né? São mistérios do universo. Bom, pessoal, mas existem coisas muito interessantes. Então, Deus, em sua manifestação, ele é único, né? E essa manifestação, quando vem para o planeta Terra, ela se manifesta em 3, ela é trina. E 3 é um número da evolução, 3 é o número do despertar, né? A gente pode, com 3, fazer 3 pezinhos e formar uma cadeira, né? Não existe cadeira com 2 pernas nem com uma, mas existem com 3, que dá firmeza. A gente pode pensar em 3 como triângulo, que é a figura principal, o número 3, né? Triângulo é a figura indeformável, né? Pode olhar para as estruturas metálicas que você vê por aí, elas são de 3, em forma piramidal. Você pode também pensar no algarismo 3, que é um número realmente da família, né? Por que é o número da família? O pai, o filho e a mãe. E também é um número sagrado para muitas religiões, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, eu já falei em outros programas, principalmente no Sagrado Feminino, a importância da mulher que foi tirada da sabedoria, né? Então, muitas religiões tiraram a mulher e colocaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E onde está a mulher jogada? Não tem. Mas a mulher é um ser importante. E cadê ela? Então, quando falamos de 3, devemos sempre lembrar da grande sabedoria em que eu fui iniciado em vários locais e me falaram justamente sobre isso, né? A importância do 3 como família. Então, em vários sentidos, a gente coloca isso, por exemplo, no nosso corpo, né?
e vamos entender um pouco mais sobre isso. Então temos como um ser principal a mãe, né, que foi tirada da jogada, mas a mãe ela é a lei. Aconteça o que for, a mãe é a lei. Então não importa o que acontece com uma mulher, ela vai fazer a geração de um filho desde que seja saudável. Um animal, fêmea, que é a lei também, né, o lado sagrado, também gerará um filho, independente da situação. E é isso que muita gente às vezes não entende, a responsabilidade de quando você tem um filho. Fica algo muito delicado. Tivemos aí recentemente essa briga aí na Argentina, onde foi aprovado a criminalização do aborto, né? Aborto é crime. E tem também a questão agora do Brasil, né? O Congresso não, está tendo uma briga ali para ver se legaliza ou não o aborto. Então é algo muito sério que não dá para a gente falar nesse programa, é algo muito íntimo, mas quem sabe você repensa de forma muito mais sagrada. E existe também a questão dos outros dois elementos, né? Que a gente tem o pai como a causa. Então, a causa acionada junto com a lei vai gerar um efeito, né? A lei é imutável, mas a causa pode não ser imutável. Essa causa é externa e ela vai gerar o efeito que é o filho, né? Então, olha que interessante se a gente colocar isso, por exemplo, no nosso organismo, trazendo uma sabedoria iniciática sagrada. A nossa parte central, que é o nosso tronco, a gente tem a lei acontecendo. Sim, porque o nosso tronco é o que dá ritmo para a nossa vida. Então nós temos o nosso coração, que é abastecido de energia realmente, né? Essa energia que eu sempre falo, que ela vem do Sol, oriunda de Sírius, e esse coração te dá ritmo, né? E mesmo que eu não queira que esse coração bata, ele continua batendo. E mesmo se eu queira que esse coração bate, ele pode parar. Ele é independente de mim. Lógico, eu tenho que ter uma qualidade de vida, mas muita gente quer viver e morre, e muita gente quer morrer e vive. Então é muito estranho isso, né? A lógica, ela é sagrada. Está muito longe do conhecimento que nós temos aqui, né? Salvo algumas pessoas. Realmente, entender isso é algo muito especial, não é profano. Aí que entra a loucura humana, né? De querer ser Deus, né? Então, além do coração, nós temos os pulmões, que dão ritmo de respiração. Mesmo que eu queira segurar minha respiração, haverá um momento que o meu pulmão vai querer bater, né? Para abastecer novamente com ar limpo, né? Nosso corpo e expelir o gás carbônico. E também tem os ritmos ligados a nossa aparelhos de digestório, né? A nossa digestão, inclusive intestino, que muitos dizem que é o segundo cérebro, para muitos é o primeiro cérebro, né? Porque é independente. Então, o que eu como, independente de qualquer coisa, ele será digerido e o intestino também tem o seu momento de fazer, de soltar isso para o mundo, né? E mesmo que eu controle, haverá um momento que eu não consigo segurar mais isso, né? Então a questão do ritmo e dessa parte autônoma de todos esses sistemas que estão aqui no nosso tronco é algo muito sagrado, muito interessante para a gente compreender um pouco mais sobre a vida. Então aqui eu tenho a lei acontecendo. A causa está aqui na nossa cabeça, onde está o nosso cérebro, onde está a nossa consciência, nós temos a causa. Então a partir do momento que eu tenho uma causa aqui, que é influenciada por diversos fatores, essa causa ela interfere não na lei, que é o nosso tronco, mas sim nos membros, que são o efeito. Então, a cabeça gerando informações, o nosso corpo na parte do tronco sendo a máquina funcionando no ritmo, e os nossos membros gerando todo esse movimento que faz a gente alcançar o que nós precisamos, dirigir um carro, caminhar, pegar nossos objetivos, né? Agarrar as coisas com as mãos, manifestação total. E olha que interessante, a nossa cabeça ela tem um ritmo menos acelerado, né? Um eletrocefalograma, ele é tranquilo, ele é calmo. Se a gente pegar o ritmo do nosso coração, nosso pulmão, ele é um pouco mais acelerado comparado com a nossa cabeça. E é óbvio que é variável em função da atividade física, mas os nossos membros têm um ritmo muito mais acelerado comparado com os outros dois, porque existe essa diferença de vibrações e ritmo. E não esqueçam que tudo isso é alimentado por
uma frequência, né, eletromagnética que é oriunda da luz, que é o Sol, né? O Sol, com sua luz, traz realmente essa informação eletromagnética que nada mais é que uma vibração, que ela tem intensidade e intervalo de tempo e vai fazer a gente realmente nos abastecer de energia. E tudo isso gera a vida, que é algo fenomenal. E a gente pode pensar um pouco mais profundamente, levando isso para o campo do nosso dia a dia. Então, o que nós fazemos de atitude, que é a nossa causa, como pai, a gente tem uma mãe, que é o meio que vivemos. Por isso que eu falo que Gaia, né, realmente é a Terra, é a grande mãe. E essa atitude nossa sobre essa Terra, sobre esse campo montado, gera um efeito que são o que você vai, nada mais, nada menos que colher. Então sempre existe aquela máxima, né? O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. E nossas vidas são repletas dessas coisas. O que você é hoje é a soma de atitudes de ontem, né? Então, o que você foi como pai, que causa que você gerou numa lei que você já estava existindo? Você gerou um efeito, que é um filho. E assim também com a própria vida humana, né? A mãe está quieta lá, o pai aproxima o homem, e através de uma relação, se existe realmente o momento certo da fecundação, você tem uma vida sendo gerada, que é o efeito, né? E vai sair um filho dali, né? Se tudo estiver ok, esse filho será saudável também, assim como os pais. Então olha que coisa importante tudo isso, né? Aliás, é algo muito forte para a gente repensar nesse Dia dos Pais, a influência do pai. E você é pai de tudo que você criou até hoje, mas você também é filho de tudo que foi criado. Então é algo muito filosófico, mas antes de filosófico é algo energético e está ligado realmente à evolução. E para você entender um pouco mais o quanto isso é importante, quem é o seu grande herói? Né? Por que se fala tanto do pai herói? Por que se fala tanto disso? Eu vejo que muitas pessoas tratam outros seres como ídolos, né? Vai lá, tem um cantor, as meninas, os meninos, é o nosso ídolo, né? Um jogador, é o ídolo, tudo é ídolo. Mas quem que é o seu verdadeiro ídolo? Quem que você deve idolatrar como filho? O seu pai, que é a causa, né? Você como efeito sempre tem que agradecer a causa, que ela foi lá junto com a lei que já existia, a lei imutável que é a sua mãe, e você saiu. Então uma coisa muito séria é você entender na sua árvore genealógica quem é o pai, quem é o avô, né? Tem até uma música brasileira que chama Avô Rai, do Zé Ramalho, que é o avô e o pai, olha que interessante, né? E eu particularmente, eu sempre falo que a minha infância eu não tive vontade de ser do Super-Homem, do Capitão América, né, de outros super-heróis. Para mim, meu super-herói inicial foi meu pai, e sempre será, né? Eu me lembro que ele me ensinou tanta coisa legal, e o grande desafio quando eu era pequenininho era querer ser igual ele, né? Eu era pequenininho, olhava aquelas pernas grandonas dele e a gente caminhava muito. Meu pai andava muito, né? Então eu caminhava com ele para cima e para baixo. Eu pequenininho não alcançava os passos dele. Mas eu lembro que eu me tornei atleta depois de um tempo por causa disso, né? E foi muito legal. É muito interessante isso, como a gente, como filho, começa a olhar os valores do pai, independente do que ele seja. E essa questão de ritmo, quando eu era criança, eu sempre fui um cara muito sensível, eu conseguia perceber o ritmo mais lento do meu pai e o ritmo da lei, da ordem da minha mãe, né? Colocando ordem em tudo e um ritmo mais acelerado dela. E eu, como criança, mais acelerado que os dois. É muito interessante esse lado de sensibilidade. Na minha primeira iniciação, meu mestre falou sobre isso. Foi algo que me emocionou muito, né? Porque, pô, é o que eu vivia. E você? Né? O que você pensa sobre isso? Eu ainda tenho uma grande vantagem na minha vida, que eu tenho o nome do meu pai, né, no sobrenome, levando a árvore genealógica, e mais o nome dos meus avós, paterno e materno, meus dois homens, né, avós. Então olha que coisa emocionante, meu nome é bem grande, não é pequeno, não é só Tony Ritchie. Então, pessoal, isso é uma coisa muito linda. Antes de você idolatrar um famoso aí, né, ou idolatrar qualquer outra coisa na sua vida, que tal você lembrar do seu verdadeiro super-herói? Não só porque amanhã é dia dos pais,
mas também para você lembrar que esse cara te carregou nos braços, que esse cara te pôs no colo, e que se porventura, de repente, você que está me ouvindo não viu seu pai, ele fugiu, não assumiu, não participou, antes de mais nada, você também está vivo porque um pedacinho dele está dentro de você. Por isso que existe o famoso exame de DNA, né? Que aí pega o DNA do pai e descobre quem é o pai. Porque esse pedacinho dele está em você, né? Lógico que a grande parcela está na sua mãe, mas uma parcela dele também faz parte dessa genética. E isso é a coisa mais linda. Então, peço para você, perdoe, entenda o que aconteceu, porque os pais realmente estão aprendendo a evoluir, e valorize isso. Garanto para você que a sua vida descola, a sua vida anda, porque são mistérios que, apesar de você achar que é independente, a sua independência só chega quando você entender que você é muito mais do que um filho. Você é a consequência de uma causa que é o pai, de uma lei que é a mãe, e você é o grande efeito. E amanhã você será a causa que gerará, através de uma lei, um outro efeito que será seu filho. Então pense nisso. Isso é sabedoria iniciática. As pessoas, quando falam em campos energéticos, elas ficam muito duvidosas. Mas é muito simples. São leis. Eu agradeço a todos. Acompanhe meu trabalho ali no site webterapias.com.br. Agende sua sessão de relocação quântica energética e me veja no canal Web Terapias do YouTube. Honrar a todos e até o próximo programa Mistérios do Universo. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.